Ok, dando continuidade ao nosso seminário da discente Marília dos Santos Almeida, orientada pelo professor José Adolfo. O título da apresentação: Gestão Ambiental na Percepção Escolar da Rede Estadual de Educação em Pedra Preta, Mato Grosso. Então, Marília, em torno aí de 20, 30 minutos, você pode dar início. Isso, como o professor falou, o meu tema é a gestão ambiental na percepção de uma comunidade escolar da rede estadual de educação de Pedra Preta. Né? E eu escolhi esse tema pelo fato de ser professora, né? E durante toda a minha trajetória sempre busquei, né, como trazer as questões ambientais para dentro da escola, até porque nós temos políticas públicas, né, que preconizam isso. E então percebi sempre essa necessidade, não só minha, mas de outros professores também, né, de estar adequando, né, o ensino a essas necessidades. Então, a partir daí a minha busca, né. O meu orientador é o professor José Adolfo e o professor debatedor é o professor André Luiz. De acordo com as ODSs, né, por se tratar de uma pesquisa que acontece na área urbana, uma escola que se encontra na zona urbana, né, e uma comunidade escolar, então eu acredito que o ODS que mais se enquadra dentro do tema é o de número 11, cidades e comunidades sustentáveis, né? Que ele tem por objetivo tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras e resilientes. Então, eu acredito que, através desse estudo, né, o nosso objetivo é contribuir para isso, para que essa comunidade, né, ela possa, então, ter mais qualidade de vida. E o objetivo 11.3, ele preconiza que até 2030, né, o objetivo é aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Então, a nossa pesquisa ela vem contribuir, né, com esse objetivo, para ajudar para o cumprimento dele. O meu objetivo geral, através dessa pesquisa, é o de analisar a gestão ambiental a partir da percepção de uma comunidade escolar da rede estadual de educação em Pedra Preta, Mato Grosso. Então, para atingir esse objetivo, eu elenquei 3 objetivos específicos, sendo que o primeiro é analisar a percepção dos discentes, docentes, funcionários e pais ou responsáveis sobre a gestão socioambiental no ambiente escolar e comunitário. O segundo objetivo é despertar, através de questionamentos, a percepção da comunidade escolar para os assuntos relacionados à gestão socioambiental. E o terceiro é levantar dados que possam subsidiar a implantação de um sistema simplificado de gestão ambiental na escola, utilizando um projeto de educação ambiental como instrumento. Então, o nosso objetivo ele gira em torno disso, né? Analisar como se dá a percepção dessa comunidade em relação à gestão ambiental, analisar a percepção, né, de cada categoria dessa, né, discentes, docentes, funcionários, pais e responsáveis, e através, né, desse trabalho, utilizando até os próprios questionários, né, despertar neles, levar eles a pensarem, né, sobre como se dá essa percepção deles em relação à gestão socioambiental, tanto no ambiente escolar como, né, nas suas residências também. E assim, né, levantar dados que possam então contribuir para a implantação de um sistema simplificado de gestão ambiental na escola, né, que é uma busca, a gente sabe que é uma necessidade, e para isso utilizar o projeto de educação ambiental como instrumento.
Agora eu vou falar um pouquinho do tema e sua contextualização. Eu vou falar um pouquinho dos temas que envolvem a minha pesquisa, que são a gestão ambiental, depois eu vou falar um pouquinho da educação ambiental e também um pouquinho da percepção ambiental, para que vocês possam se situar dentro do tema que eu propus. Então, falar primeiro sobre gestão ambiental. De acordo com Lana, a gestão ambiental ela trata-se de uma atividade que é voltada para a formulação de princípios e diretrizes, estruturação de sistemas gerenciais e tomada de decisões, tendo por objetivo final promover de forma coordenada o uso, a proteção, a conservação e o monitoramento dos recursos naturais e socioeconômicos num determinado espaço geográfico, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente sabe que a gestão ambiental, ela trabalha, então, com os princípios e as diretrizes, né? Tem todo um sistema gerencial estruturado, né, que orienta as tomadas de decisões, né, de forma coordenada, e o objetivo principal é o quê? Né? É o uso, é a proteção, é a conservação e o monitoramento dos recursos naturais e socioeconômicos num determinado espaço, e o objetivo principal é o desenvolvimento sustentável, né? Utilizar os recursos sem causar danos ou prejuízos ao meio ambiente ou às pessoas. Nessa mesma visão, Souza afirma que a gestão nada mais é do que a prática do planejamento, pois é ele quem estrutura as diretrizes a serem seguidas pelos planos de ação. Leff diz que a maneira de gerir a utilização dos recursos naturais com vistas a minimizar os impactos gerados pelos homens enquanto seres sociais, né? Então, a gestão ambiental seria como gerir esses recursos, né? Na utilização deles, porque a gente sabe que nós precisamos utilizar esses recursos, né? Mas como fazer, né, uma gestão adequada, minimizando os impactos que serão causados, né? E ele defende que esses impactos, eles estão assentados sobre 3 variáveis, né, que estão interrelacionadas. A primeira, que é a diversidade dos recursos extraídos do ambiente natural. A segunda, que é a velocidade de extração dos recursos que permitem ou não a sua reposição. E a terceira, que são as formas variadas e distintas na disposição e tratamento dos resíduos produzidos. Então, a gente percebe que tudo isso, né, são impactos, e dependendo de cada um desses, né, eles podem ser mais graves ou não. Então, por isso que é necessário se atentar para cada uma dessas variáveis e gerir elas da maneira correta, né? Silva e Pessoa, eles colocam que a gestão ambiental se constitui numa área de conhecimento que é relativamente nova, com um marco referencial teórico prático que nasceu com a crise ambiental. E esse tema ele tem se desenvolvido mundialmente com maior intensidade a partir da década de 70, né, que é quando a gente começa a observar os movimentos ambientalistas, né, com mais intensidade, devido aos impactos socioambientais que começam a ser observados, né. Então, Gomes destaca que a década de 80 pode ser considerada como o marco mais recente da ação protetora do Estado em relação ao meio ambiente, com a criação da Lei 6.938/81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, no Brasil, né, tudo isso teve esse marco importante mesmo na década de 80, né? Isso porque, né, os encontros mundiais, né, internacionais, um deles foi o que aconteceu em Estocolmo, né, que originou, na verdade, essa política nacional do meio ambiente aqui no Brasil. E aí a gente percebe que a gestão ambiental, existem vários discursos a respeito dela, né? E esse discurso, ele depende do sentido,
Porque existem vários sentidos que as pessoas dão à gestão ambiental, né? E isso depende muito da visão de mundo que essa pessoa tem, que lugar que ela ocupa na sociedade, né? Então, diante disso, nós temos aí 3 correntes principais, né, de discurso acerca da gestão ambiental. Uma delas é a corrente ecocêntrica, que defende o estabelecimento de espaços destinados apenas a proteger a natureza selvagem e defende a ideia de ilhas de preservação. Então, segundo essa corrente, né, a preocupação seria manter espaços de preservação, como parques, né, dentre outros, e o restante poderia se utilizar, né, os recursos de maneira mais acentuada, desde que se preservasse esses espaços, né, essas ilhas de preservação, mantendo ali exemplares da flora, da fauna, né? Então, essa corrente, ela discute essa liberdade maior, desde que se preserve essas ilhas de preservação. Já a visão antropocêntrica, ela reafirma a primazia do homem sobre o mundo atual, tomando-se a natureza como recurso de uso e benefício para os homens. Então, essa visão antropocêntrica, né, como o nome já diz, ela coloca o homem ao centro, né, desse processo de exploração. Então, ela acredita que o homem tem um certo peso, né, maior em relação aos outros itens, aos outros elementos da natureza. Então, ele teria esse poder, né, de usar a natureza como recurso para o seu próprio benefício. E a outra corrente é a da sociedade sustentável, e ela aponta para a necessidade de conservação dos recursos naturais e de seu uso mais racional e criterioso e voltado para a melhoria da qualidade de vida, que é a mais recente, né, que a gente observa, que foi colocada a partir de todas essas reivindicações ambientalistas, de toda a conscientização, né, que tem sido cada vez maior sobre o uso consciente dos recursos e também sobre a qualidade do meio ambiente para os seres vivos, né? Então, Gomes defende que as definições correntes acerca da gestão ambiental, elas exprimem as visões de mundo de quem as estabelece. Então, portanto, a gente percebe que no meio ambiente nós temos vários indivíduos, né? Várias pessoas que interagem ali, e dependendo da sua posição na sociedade, ela pode desenvolver uma visão diferente. Quintas e Gualda, eles observam que no Brasil, o Estado, enquanto mediador principal desse processo de gestão, é ele quem detém os poderes estabelecidos na legislação, que lhe permite promover desde o ordenamento e controle dos recursos ambientais até a sua reparação. Ao mesmo tempo, o poder de decidir e intervir para transformar o ambiente, sendo que os benefícios dele decorrentes estão distribuídos socialmente de modo assimétrico. Então, como a gente percebeu, né, a legislação ela preconiza o Estado como esse mediador desse processo, né, como principal mediador. E aí a gente percebe que ele, com esse poder de decidir e intervir, a gente percebe que muitas vezes ele acaba beneficiando, né, socialmente certos grupos em relação a outros, né? Então, os prejuízos também acabam ficando com certos grupos que, às vezes, são os menos favorecidos, né? Então, isso tem sido um dos grandes questionamentos, né? Que a busca seja que a sociedade também seja mais incluída nesse processo para que ele não ocorra de modo tão injusto, porque na verdade ele não é neutro, né? Embaixo aqui, né, a gente conclui que de acordo com os autores, né, que eles falam que a prática da gestão ambiental, ela não é neutra, pois o Estado, ao assumir uma determinada postura diante de um problema ambiental, ele está, de fato, definindo na sociedade, no país,
quem ficará com os custos e quem ficará com os benefícios advindos da ação antrópica sobre o meio, né? Então, de certa forma, ele acaba decidindo. Ele acaba tendo um poder maior de decisão. Pessoal, quero pedir desculpa porque minha voz hoje não está muito boa, porque eu estou gripada e com a garganta inflamada. Em relação à percepção, vamos discutir um pouco sobre a percepção. Rodrigues, 2010, define a percepção como um conceito da psicologia, porém, a sua utilização estende-se para outras áreas, diversas outras áreas de estudo, e apresenta-se relevante, inclusive para identificar a visão das pessoas acerca do meio em que vivem, e também acaba por condicionar as suas atitudes. Então, a percepção, ela é um conceito da psicologia, né? Só que ela também é utilizada por diversas outras áreas, né? Inclusive a área ambiental também tem utilizado bastante, como a gente vai ver mais à frente, né? E ela contribui muito porque ela ajuda a identificar a visão das pessoas acerca do meio em que elas vivem, né? Em que elas estão inseridas, e também, de acordo com a percepção, ela também acaba condicionando as atitudes dos indivíduos. Tuan, que é um dos grandes pesquisadores, né, dessa área, ele destaca que um ser humano percebe o mundo simultaneamente, através de todos os seus sentidos, né, que nós temos aí a visão, o olfato, o tato, a audição, né, não sei se eu esqueci de algum, mas através dos nossos sentidos mesmo, né, a forma como a gente percebe o mundo, vendo, ouvindo, tocando, sentindo o cheiro, né, o odor. Então, essa é uma das formas da gente perceber o mundo à nossa volta. Agora, o órgão do sentido mais exercitado, Tuan defende que ele varia de acordo com o indivíduo e sua cultura. Dependendo da cultura, às vezes a pessoa pode vir a desenvolver mais a visão, desenvolver mais o sentido da visão, outra pode desenvolver mais o sentido do olfato, por exemplo, uma determinada cultura que trabalha mais com perfumes, por exemplo, pode desenvolver mais, pode vir a desenvolver mais, né, o sentido do olfato, por exemplo, né, e assim depende da cultura que a pessoa está inserida mesmo. Tuan, então, ele destaca que os estímulos sensoriais são potencialmente infinitos, né? Que a gente pode ser estimulado, os nossos sentidos eles podem ser estimulados de infinitas formas. E aí ele defende, aquilo a que decidimos prestar atenção ou amar é um acidente do temperamento individual, do propósito e das forças culturais que atuam em determinada época. Então, depende também não só dos nossos sentidos, mas também do temperamento, da personalidade da pessoa, né, como do propósito das forças culturais, do ano que ela nasceu, da época que ela está vivendo, da cultura da qual ela faz parte. E Piovesan afirma que a conduta humana é condicionada primariamente pela percepção que o homem tem de si mesmo e do mundo que o cerca, né? Mais uma vez falando aí das suas características pessoais, mas também da sua cultura. O Imbra destaca que os sentidos são órgãos fundamentais que estabelecem a relação entre o perceptor e o objeto percebido, né? Como eu falei, os 5 sentidos. Que pode ser, esse objeto percebido pode ser, então, pessoas, paisagens, seres inanimados, fatos, né? E no nosso caso, o meio ambiente, a gestão desse ambiente, né? A percepção é o primeiro passo no processo de conhecimento. Então, perceber ainda não é conhecer, como muitos autores defendem, né? Que a partir do momento que eu percebo, eu já estou conhecendo. Não, ela é só o primeiro passo desse conhecimento. Ou seja, eu posso perceber alguma coisa de forma falha, por exemplo. E aí, os juízos que eu formo a partir disso, né, acerca desse objeto, eles podem me levar a ter conclusões equivocadas. Por exemplo, na nossa sociedade, né, o nosso
modo de produção, a gente percebe que isso acontece, né? Muitas vezes ele leva as pessoas, né, conduz as pessoas a terem percepções que a gente entende que hoje são extremamente danosas para o meio ambiente, né? Então a pessoa forma juízo de algo e tem conclusões a respeito disso, e isso condiciona essa pessoa a ter atitudes que não são favoráveis para o meio ambiente. Rodrigues também afirma que após a percepção e antes da Marília, atitude... Oi, professor. só para te avisar, já deu 20 minutos, tá? É 30 minutos que eu tenho, né? Isso, tem mais 10 minutos, tá? Tá bom, então, obrigada. Rodrigues, então, afirma que após a percepção e antes da atitude ocorre a consciência, que é quando as características subjetivas, né, o desejo, o anseio, a necessidade, participam na tomada de decisão sobre o comportamento, né? Então, a percepção, ela precede a atitude. Mas antes da atitude, nós temos também a tomada de consciência, né? Que isso também depende das características subjetivas que a pessoa tem, por exemplo, desejo, anseio, necessidade, né? Que tudo isso também pode ser influenciado, como a gente vê que é, né? Também hoje, pelas propagandas, enfim, por todo um estilo de vida que é propagado pelo modo de produção capitalista. E isso acaba condicionando atitudes, né? Que não são digamos assim, favoráveis para a gestão do meio ambiente. Então, Quintas e Gualda, eles ressaltam que o modo de perceber determinado problema ambiental, ou mesmo aceitar a sua existência, não é meramente uma questão cognitiva, mas também é mediado por interesses econômicos, políticos, posição ideológica, e ocorre num determinado contexto social, político, espacial e temporal. Para Pena, a percepção de uma determinada situação reflete-se como? Na conduta do indivíduo, né, nas ações dele, e também depende tanto das situações que ele viveu no passado, quanto das expectativas que ele pode ter sobre o futuro. Então, quando a gente fala aí de situações vividas no passado, a gente coloca as experiências, né, que estão condicionadas muitas vezes pela cultura que a pessoa está inserida, né, pelo estilo de vida. Oliveira e Corona destacam o uso da percepção ambiental como ferramenta para a educação ambiental e para as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. E foi por isso, então, a nossa decisão de utilizar também ela como uma ferramenta dessa pesquisa. Filho acredita que os estudos de percepções ambientais dos homens de hoje constituem a última e decisiva fronteira no processo de uma gestão mais eficiente e harmoniosa com o meio ambiente. Fernandes afirma que uma das iniciativas de aplicar o conceito de percepção ambiental foi da Unesco em 1973, com a criação do Projeto 13, Percepção de Qualidade Ambiental, é o nome do projeto. Ele caracterizou a importância da pesquisa em percepção ambiental para o planejamento do meio ambiente. E Filho também destaca que, no Brasil, o curso de Engenharia de Produção Civil da Faculdade Brasileira no Espírito Santo criou, em 2002, o Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental, o NEP. E esse núcleo ele vem desenvolvendo pesquisas com segmentos da sociedade, sendo que o questionário é um instrumento, que é o instrumento de pesquisa adotado, ele qualifica as pesquisas como bem-sucedidas. Então, a gente percebe aí exemplos muito exitosos, né? E exemplos de destaque também do uso dessa ferramenta, né? Como um instrumento para poder definir, para poder dimensionar ações em relação à educação ambiental e à gestão ambiental. Del Rio e Oliveira destacam que esses estudos podem fornecer aos órgãos dirigentes orientações mais adequadas para as decisões em nível político, socioeconômico e de desenvolvimento.
Rodrigues afirma que o conhecimento da população se configura num bom aliado da aplicação da gestão ambiental local, a partir de sua relação com instrumentos da gestão. Então, é por isso que a nossa ideia é justamente conhecer essa percepção da população, né, da comunidade local onde vai ser o estudo acerca da gestão ambiental. E, por fim, Fajonato coloca que muitos estudos buscam, além da percepção do indivíduo, promover a sensibilização e compreensão do meio ambiente a partir do desenvolvimento de um sistema de percepção, né? Então, através do nosso questionário, um dos nossos objetivos também é promover essa sensibilização, né, dos indivíduos que serão questionados, entrevistados, através, né, desses questionários, que eles possam começar a se questionarem sobre as suas próprias percepções em relação à gestão. E aí a gente tem um outro tema também da pesquisa, que é a educação ambiental, que eu trouxe algumas conceituações dela, né? Oliveira percebe ela como um processo permanente, né, que ocorre ao longo da vida, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu ambiente, adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinações que os tornam aptos a agir individual e coletivamente para resolver problemas ambientais presentes e futuros. Ela também é entendida como um processo onde se vivenciam experiências de interações e de trocas motivadoras para a consecução de um ambiente socialmente justo e ecologicamente equilibrado. Dias também afirma que a educação ambiental ela estabelece um conjunto de elementos capaz de compor um processo por meio do qual o ser humano perceba de forma nítida, reflexiva e crítica os mecanismos sociais, políticos e econômicos que estabelecem uma nova dinâmica global, preparando-os para o exercício pleno, responsável e consciente dos seus direitos de cidadão, por meio dos diversos canais de participação comunitária, em busca da melhoria de sua qualidade de vida e da qualidade da experiência humana. Aí tem mais algumas colocações de Dias, né, que eu não vou me adentrar. Dias também defende que todas as instituições de educação já deveriam abrigar em sua estrutura e função uma política ambiental definida, com programas de educação ambiental como instrumento de gestão ambiental, e é onde eu concordo plenamente com ele, né? Tanto que daí a minha iniciativa com essa pesquisa. E a questão principal, né, é como encontrar essas respostas, né, que é o que nós iremos perseguir ao longo dessa pesquisa. E a metodologia, né, a proposta para o desenvolvimento dessa pesquisa sobre a percepção da comunidade escolar, ela está centrada, então, na aplicação de questionários que serão quali e quantitativos aos entrevistados, e para mensuração e análise, serão utilizadas as técnicas estatísticas, né, para o questionário Quanti, e análise de conteúdo para os questionários Quali. Eu troquei a ordem aí, mas agora que eu fui observar. Então, a natureza da pesquisa, ela remete ao estudo de caso, né, porque é uma pesquisa exploratória. Então, ela tem em vista a utilização da pesquisa bibliográfica e documental, a utilização de entrevistas e levantamentos estruturados para atingir o objetivo proposto. E a área de estudo? A escola, né, foi fundada em 1993, está localizada na área urbana da cidade de Pedra Preta, oferta a modalidade Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, com adolescentes com faixa etária entre 11 e 15 anos. A escola conta com aproximadamente 370 alunos, atende nos períodos matutino e vespertino, 37 funcionários. O número estimado de pais ou responsáveis é de 740, e assim o número total, né, de pessoas da comunidade gira em torno de 1.147 pessoas. O cronograma, então, início de janeiro e aproximadamente meados de fevereiro, a ideia é realizar a pesquisa documental e bibliográfica. De meados de fevereiro a março, elaborar os questionários e submeter ao comitê de ética.
A parte escrita vai abranger aí toda a fase de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril e maio, aplicação do questionário. Em maio, junho, julho, agosto e setembro, tabulação e análise de dados. A correção a partir de junho até novembro e a apresentação em dezembro. E é isso, pessoal. Obrigado, Marília, deu exatamente meia hora. Marília, antes de passar para o professor André, sempre a gente inicia com a contextualização do professor aí do trabalho. Então, você poderia fazer rapidamente como é que está o andamento desse trabalho, como é que está essa situação mais prática aí, do que está ocorrendo, como é que foi a ideia e assim por diante. Tá, então, professor, a minha ideia inicial, né, quando eu participei da seleção, o meu projeto inicial, ele era algo bem mais prático, né, era realmente aplicar, na verdade, era um estudo, era uma pesquisação, né, onde a gente já implantaria algumas fases da gestão na escola, projetos, e trabalharia com os professores e com os alunos, e a partir daí a gente faria uma análise. Mas aí, conversando com o professor José Adolfo, a gente chegou na conclusão de que isso tomaria muito tempo, né? Para uma pesquisa de mestrado, isso levaria um tempo maior, porque abrangeria outras pessoas, né, outros indivíduos, então poderia ser algo que poderia não conseguir concluir dentro do tempo previsto. Então a gente pensou, né, juntos nessa possibilidade de fazer essa análise inicial, que depois ela pode ser um suporte para a continuação desses trabalhos, né, futuros, a implantação de um sistema de gestão ambiental na escola, o desenvolvimento de um instrumento como o projeto de educação ambiental, por exemplo. E agora eu estou na fase de pesquisa bibliográfica, buscando referências, pesquisa documental, pesquisando legislações, né? E a ideia é seguir esse cronograma, né, que eu apresentei ao final. Ok, obrigado. Passo então a palavra para o professor André. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí, Marília. O professor Zé Adolfo depois vai poder ver a gravação. Também agradeço a ele. Eu fiz alguns apontamentos aqui da sua apresentação, Marília, e queria mencionar assim, alguns pontos que me chamaram a atenção do ponto de vista de preocupação, tá, com a conexão. Primeiro que, assim, uma apresentação de meia hora em que você usou 27 minutos para falar sobre as diversas posições teóricas que você já coletou e rapidamente falar do seu método, mostra justamente que tem alguma desproporção, tá? Você leu os seus slides, tá? Então, assim, você parece que precisou ler para apresentar para nós essa situação. Não é isso uma qualificação. Qualificação, você tem que apresentar algo que você já analisou, alguma coisa que você já contextualizou, que você já amarrou teoricamente, e aí dizer a parte empírica como você vai coletar os dados para depois cruzar. Ter uma aula de prática, na verdade não, ter uma aula de gestão ambiental, educação ambiental e percepção ambiental, não sei se, né, apresenta tão bem o seu trabalho assim. Então poderia ser muito mais sintética, colocar em tópicos, uma apresentação de slide com muita leitura, cansa todo mundo. A gente lê mais rápido do que ouve você falando, então é cansativo isso. Mas isso não é o pior. O pior foi que eu, vendo todo esse material, eu não consegui depois conectar com a parte do método. E aí a justificativa você talvez tenha apresentado, porque até então você estava muito focado em fazer uma pesquisação. Agora, aplicar um questionário, talvez boa parte desse referencial teórico que você nos apresentou, ele nem vai fazer parte do seu trabalho mais. Tá? Ele foram leituras que você fez e que talvez agora não vai ter um recorte tão relevante do seu trabalho. Aí seria
textos e textos e textos e páginas e páginas e páginas, para quem for ler o seu trabalho, fica até cansado, e daí na parte final fala, tá, mas e por que agora ela aplicou um questionário, né, bem mais sintético, pegou a percepção das pessoas, e como é que ela volta agora toda essa parte teórica que ela já apresentou? Então esse é um gap grande, sabe? Do tipo assim, tá, eu li um monte de coisa, a gente tem certeza que você leu. Olha, eu já produzi, olha aqui, o tanto de coisa que eu tenho no referencial teórico, mas aí o meu método agora é esse, e aí as coisas estão desconectadas. Então isso está faltando um alinhamento entre o que você apresenta como referencial teórico e como você vai coletar seus dados e analisar, tá? Então isso é um grande problema para você ver com o seu orientador. Uma linha de raciocínio de tudo que você apresentou poderia ser a seguinte: as pessoas fazem coisas, então elas têm as suas práticas, qualquer que seja, mas o caso seria práticas envolvendo, né, o meio ambiente, então práticas ambientais. Essas pessoas têm nessas práticas o reflexo da forma como elas veem o mundo, da forma como elas percebem as situações. Ok, maravilha, até aí nós estamos indo. Essas pessoas podem ter em algum momento a conscientização de algum fato e podem, por estar mais conscientes, mudarem as suas práticas. É uma outra contextualização. E por último, há ainda a possibilidade de haver uma sensibilização, que é algo de fora para dentro, e depois virar de dentro para fora. Eu me sensibilizo por uma situação que veio de fora, que me constrangeu, ou que me deixou mais, né, atuante, e a partir daí eu modifico o meu modus operandi, eu modifico a forma, né, da minha ação. A percepção é algo momentâneo. Eu percebo algo sobre determinada situação. Com o meu passar ao longo do tempo, a minha questão de vida, eu posso mudar de percepção. Antes eu via isso como assado, agora eu vejo isso como assim, diferentes, né? Então depende do recorte que você vai dar, você vai pegar uma fotografia. A fotografia de 370 alunos, de 37 funcionários, 740, que é 2 vezes o número de alunos, né, uma conta mais ou menos, 740 pais. Sobre o quê? Aí vem o teu questionário. Aí, de forma bem mais simples, nós já temos questionários desenvolvidos sobre educação ambiental, sobre questão de lixo, de resíduos, né? E aí simplificaria muito o seu trabalho. Vou trabalhar com que os respondentes a essa pesquisa pontuaram sobre determinados itens na escola lá de Pedra Preta. É uma simplificação que requer uma reorientação no seu referencial teórico. Porque no seu questionário você não vai conseguir conectar coisas que você já tem de posições ideológicas na Marília. E que isso te causa um problema de viés quando você apresenta. Em alguns momentos você coloca algumas coisas na apresentação, você fez isso. Eu concordo plenamente com o autor. Você pode até concordar, mas numa pesquisa científica você não pode ter um viés. O viés te leva a você ideologicamente influenciar até as respostas que você vai produzir. A ideologia muda a episteme que nós enxergamos no conhecimento. Não, eu vou fazer o meu recorte porque eu quero que a minha posição ideológica seja a final. A minha posição que eu já tenho como certeza é o resultado do meu trabalho. E aí perde a ciência. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. Toda vez que um aluno vai fazer uma pesquisa que ele quer provar alguma coisa, ele está pondo viés na pesquisa. Nós não temos que ter essa preocupação. A ciência tem que buscar gerar um conhecimento científico, seja ele qual for, sem nenhuma restrição ideológica, sem nenhuma questão de eu quero provar que tal coisa está certa. Depois que tiver o resultado, você fala, eu tinha essa visão. Até por questões estatísticas você pode fazer isso. Foi até na apresentação passada. Qual que é a hipótese da pesquisa? Aí você vai comprovar se a hipótese, né,
ela foi corroborada ou não, se ela foi falseada. Você pode ter uma hipótese baseada na teoria, não na sua ideologia. Sua ideologia, ela mina o seu trabalho científico. A sua e de qualquer outro que põe a ideologia à frente de um trabalho científico. Isso é viés ideológico. Isso é um problema gravíssimo. Tá? Então, vamos lá. Questionário. Você já identificou um questionário que você poderia aplicar? Já está claro? É um questionário que já foi testado? Já tem o modelo? Você já tem isso? Professor, esse da Unesco é uma das possibilidades, porque eu achei ele bem interessante e a ideia é me basear nele, mas também quero pesquisar outros para que eu possa. Ó, se você achou um e gostou, não precisa procurar 2, 3, 4, 5. Basta um. Desde que esse questionário realmente te ajude a responder o seu problema de pesquisa. O que você quer descobrir? Então, minha pergunta para você, Maria, qual é o conhecimento científico que você pretende alcançar com sua pesquisa? O objetivo é... Não. Conhecimento científico. Conhecimento. Eu quero conhecer. O que você quer apresentar para a comunidade acadêmica? Eu quero conhecer a percepção da comunidade escolar em relação à gestão ambiental. Ok. Você vai ter que ter um instrumento que vá coletar dados em relação à gestão ambiental. Uhum. Professor, e também esse questionário, esse que eu falei da Unesco, ele vai mais em relação à parte quantitativa. E aí eu ainda preciso, por isso que eu falei que eu quero também pesquisar outros autores para também elencar essa da parte qualitativa. Aí começam as confusões novamente, Marília, porque assim, você queria fazer uma pesquisação, que é a alteração de um contexto de um fenômeno por meio de um pesquisador que aplicaria a sua ação de condução de um processo para modificar alguma coisa. Aí você já descaracterizou isso com o seu professor, que eu também acho que foi uma boa ideia. Maravilha. Bom, um questionário, ele trabalha com questões fechadas, geralmente escala, para você aplicar estatística, ainda mais com um número grande de pessoas. Se você amplia de questionário para também fazer entrevista, ou até mesmo questionário que você vai coletar questões abertas, amplifica a dificuldade. E veja que você está com públicos tão distintos e, ao mesmo tempo, tão limitados para falar sobre gestão ambiental. O que é gestão ambiental para um aluno? O que é gestão ambiental para um funcionário que, de repente, não trabalha diretamente com questões de resíduos e tudo mais? O que é gestão ambiental para os pais? São contextos diferentes. Para depois você caracterizar isso qualitativamente, é difícil. É difícil. Então, a minha sugestão, seja simples, busque um questionário que pergunte sobre questões de prática ambiental. A sua escola seleciona o lixo, a pessoa vai pôr uma escala de 0 a 10. A percepção dos pais, a escola do seu filho, né, tem separação de lixo, ele vai pôr uma escala. Você vai apresentar qual a percepção deles em relação a perguntas fechadas de uma escala. O teu referencial teórico tem que te suportar em relação a isso. Porque determinada coisa não é tão praticada nas escolas, sei lá, brasileiras. A seleção do lixo é uma iniciativa nova e que todo mundo está familiarizado. Então, tá bom. Por isso que, de repente, na escala, ao final, algumas questões vão estar com baixa escala, com baixa pontuação. E outras, por sua vez, vão estar com alta escala. Mas tomar cuidado, porque todas as questões que você trouxe apresentando aqui, percepção sem conhecer, tá? A percepção sem conhecer é uma, conscientização e mudança de atitude, sensibilização, você não vai alcançar com questionário. Você vai alcançar um ponto, uma fotografia estanque, não vai alcançar essas coisas. Não tente fazer isso, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você teria que fazer, aplicar questionário em par, antes e depois,
para você ver qual foi a transformação que houve. Houve conscientização, houve sensibilização. Se não, você só tem uma medida. Como é que você vai falar de sensibilização, de conscientização? Não vai. Então, há uma desconexão entre o que se apresentou, do seu referencial teórico, de alguns aspectos, até envolvendo a psicologia, do que você efetivamente está indo alcançar. Talvez aqui esteja muito grande e aqui esteja o funil. Pega o funil e fala, desse funil, quais são os autores que trabalham, e aí você vai ter o mesmo, talvez a mesma referência. Você está com alguma coisa muito ampliada, alguma coisa muito simplificada, e elas não estão conversando. Essa é a preocupação maior. Tá? Eu talvez tenha sido nessas questões aí que o professor Zé Adolfo também estava preocupado, porque tem toda essa influência sua, por ser uma vontade sua de fazer uma diferença na sua escola. Maravilha, tente e continue fazendo isso, mas talvez não na sua pesquisa em si. Talvez você não vá mudar a realidade da sua escola apenas com a sua pesquisa. Você vai apresentar a realidade da escola. Se depois você defendeu, é uma mestra, maravilha, vai continuar estudando lá, e você pode usar os resultados da sua pesquisa para sensibilizar as pessoas, para aumentar a conscientização. Maravilha. Acabou o mestrado. Você já não tem mais que cumprir nada. Aí vai ser por alguma coisa realmente da sua ideologia em colocar em prática. É isso que você tem que separar, Marília. É isso que você tem que... Parei aqui. Para lá para frente eu não vou fazer, não faz parte do meu projeto, porque senão você não termina. Isso é um problema grave para você e para o nosso programa. Tem que ter o seu limite, Marília. O seu limite. Aqui é até onde eu vou. E a minha sugestão, volta a falar, pegue um questionário. Inclusive, eu posso te dar uma indicação de uma aluna minha utilizou. Veja se teria condições. Que fala sobre educação ambiental na universidade, fala sobre práticas, né, no dia a dia na universidade. Você pode adequar isso para uma escola. Aplica o questionário com o público que você preveu, tabula os dados, discute esses dados à luz dos seus achados, à luz do que a teoria te proporcionou, apresenta isso. Acabou, é um trabalho finito. Não tem que mudar a conscientização, ampliar, não tem que investir nisso, porque talvez você não dê conta. Eu gosto muito de fazer a seguinte analogia. Um trabalho científico, ele tem que gerar um conhecimento científico, mesmo que esse conhecimento científico depois não seja útil, ninguém use, mas você cumpriu com o seu papel de pesquisador. Se depois a sua escola não quiser melhorar as práticas, ampliar, ter uma política de gestão ambiental, não foi culpa sua. A sua pesquisa indicou até onde era o limite. A partir dali, você não pode mais se comprometer a querer mudar o mundo. O teu projeto tem que acabar antes da mudança do mundo, porque senão você não termina. Aí pode ser que mais uma vez você não consiga concluir. Então, não pode. Não envolva a questão de mudar o mundo ou o fenômeno. Você tira a foto do fenômeno e pá, bom ou ruim, né? Bonito ou lindo, não importa, é isso. Então isso você tem que diminuir, não tente atender até o final do seu trabalho o que você quer mudar da realidade da sua escola. Você corre um risco gravíssimo de não alcançar nenhum nem outro. Entenda as minhas palavras, tá, Marília? Você foi minha aluna, inclusive, entenda as minhas palavras como com maior respeito a você, como pesquisador, ao seu orientador, mas é melhor você ouvir agora e mudar para conseguir. Eu prefiro que a Marília fique chateada comigo com tudo que eu falei e consiga ser uma mestra, do que eu vir aqui florear e não apresentar as minhas preocupações em relação ao que você apresentou. Tá bom? Professor, você sabe que de maneira nenhuma eu fico chateada, pelo contrário, eu agradeço muito, muito mesmo. Isso é muito importante para mim, né, como meu professor, e eu acredito que um dos motivos de eu, né, te fazer o convite foi justamente por isso, né, porque eu sei que você vai falar realmente o que você enxerga a respeito da situação, independente de querer me agradar ou não. E, assim, toda essa parte do referencial teórico, né, que eu já tinha, assim, porque eu já vinha pesquisando há muito tempo sobre esses temas, né, e essa mudança em relação a esse questionário, ela aconteceu nas 2 últimas semanas, então é algo que está sendo relativamente novo para mim, né.
Então, mas com certeza eu vou me debruçar sobre todas essas outras nuances que você colocou, né, que eu preciso buscar para que eu possa fortalecer o meu referencial teórico de acordo com aquilo que eu quero, que eu pretendo estudar. Obrigada, professor. Ok, Marília, eu acho que um aspecto importante, qual que é o objetivo do seminário, né, dessa disciplina de seminário 2? Vocês têm um prazo até o dia 20 de encaminhar o projeto de pesquisa definitivo. Nesse projeto de pesquisa, você tem que ter já sua metodologia, você tem todo aquele rol lá que eu passei para vocês, que tem que estar identificando objetivos gerais, específicos, um apanhado teórico e principalmente a metodologia, o que você vai desenvolver, né? E você teve aí um ano para fazer isso. Então isso me gera também uma preocupação. Já era para estar com a definição de qual questionário, qual tipo de metodologia você vai utilizar, né? Não poderia estar 2 semanas fazendo essa definição, né? Assim, Então, professor, eu estava fazendo, só que eu estava pesquisando, só que nós decidimos fazer essa mudança, né? Eu com o meu orientador, porque nós estávamos trabalhando com toda essa dificuldade desse projeto de pesquisação. Então, nós resolvemos mudar, né, esse tema. Não é que eu não estivesse desenvolvendo, mas nós fomos amadurecendo a ideia. Então, infelizmente, aconteceu há 2 semanas essa nova possibilidade, mas assim, eu vou estar me empenhando para estar buscando tudo isso e até o prazo previsto estar te enviando daqui esse projeto. 4 dias. Sim. Me estranha porque essa questão da pesquisação, desde da nossa banca, né, de arguição, já estava claro que teria que ser alterado. Então, assim, houve aí uma postergação aí muito grande, né? Outro ponto aí que eu enfatizaria aí para você, realmente não está claro, né? Não vou refalar o que o professor André já colocou, mas um ponto adicional, você vai ter que ter uma caracterização do município de Pedra Preta, né? Até Sim. para você ter um parâmetro para identificar, a partir das opiniões, das percepções lá do seu questionário, se elas retratam as condições do município em termos ambientais, né? Então, uma sugestão, assim, você, claro, pode pegar dados primários e ir atrás do IBGE, coisas e tal, mas esse indicador de desenvolvimento sustentável das cidades, que a Natália apresentou antes, pode ser um material importante para você fazer essa caracterização. E aí, nessa caracterização, já está ali mastigado os indicadores, os dados, você vai poder verificar como é que o município está, e aí destacar as maiores deficiências e quais delas têm relação aí com os ODS, né? E vincular a sua pesquisa, uma hipótese seria vincular a sua pesquisa com os ODS e olhando nesse indicador, IDSC, você montar uma peça, né, de um questionário identificando quais seriam aquelas que teriam interrelação com o seu objeto de estudo, né? Então, tem questões ali pontos que não têm relação, mas outros poderiam ter, fornecimento de água, coleta de lixo e assim por diante, né? Então, eu acho que é uma possibilidade para você discutir com o seu orientador de usar o IDSC para você sair da abstração e entrar no concreto, né? E o primeiro aspecto seria ter dados, ter informações. O seu primeiro capítulo ser a caracterização de Pedra Preta. Aí você vai ter um diagnóstico lá. Aí depois, a teoria da percepção, da gestão ambiental. E aí, metodologia, o questionário, né?
não tem nem muito o que falar, porque você não chegou ao ponto de mostrar aí o questionário que você está pensando, né? Mas, assim, você tem aí bastante coisa para fazer até o dia 20. Essa que é a minha mensagem final, né? Tenta se desenvolver isso aí, verificar e chegar a um consenso aí com o seu orientador. Passo aí para a Marília aí os seus comentários finais. Se o professor André quiser fazer algum comentário final, passo a palavra. Professor, eu quero agradecer pelos apontamentos, né, e dizer que vou colocar tudo que o senhor colocou aí no projeto. Então, eu mandei no chat, mandei no seu WhatsApp também o artigo, né, que minha orientanda utilizou para estruturar um questionário, que inclusive o professor Luiz foi um dos respondentes aqui na universidade. A minha sugestão realmente, até por esses 4 dias faltando, é que você fixe nele, leia esse artigo, já se baseie nele, veja o referencial teórico do artigo, que já vai te dar uma indicação do que você vai ter que ler, e realmente, Marília, abra seu coração, saia da ideologia, porque ela está te aprisionando. Este é um grave problema. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Quando a gente tem concepções ideológicas, elas são fortes, elas já estão enraigadas no nosso eu, mas o pesquisador tem que fugir disso. Enquanto você estiver dominada pela ideologia, você vai estar também sendo limitada por ela. Então, nesse contexto, o que você quiser fazer futuramente, faça no doutorado, aí você vai ter mais tempo, aí você entra com a sua bagagem ideológica, usa a teoria crítica daí para fazer a contextualização. E, inclusive, se você, não sei se você vai ter tempo, porque faltam só 4 dias, foca em outra coisa, mas depois, tomara que você consiga, dê tudo certo, eu te sugiro a assistir a palestra de abertura do CONASUM, que foi sobre economia política, que tem lá uma discussão muito, muito atual em relação a essa possibilidade de desenvolvimento sustentável. Tá? O professor que conduziu é um jovem pesquisador, mas já com bastante bagagem. O professor Luiz também compartilhou lá um momento conosco pelo YouTube. Né? Foi muito interessante. Até mesmo para quem já tinha uma formação, uma ideia formal de como que a gente imagina o futuro, temos que revisar. Então, às vezes, o momento é oportuno para a gente ter esses choques, tá? Então, se você está tendo um choque aqui de falar, caramba, eu não posso mais ficar com o meu viés ideológico, senão eu não vou conseguir entregar, vale a pena realmente se orientar por isso e falar, a partir de agora eu tenho 4 dias para escrever um belo paper, bem objetivo, um questionário sendo apresentado para eu entregar e ir para frente e terminar meu mestrado. Tá? Então, que sirva para você realmente aí como um alerta, né? Daqueles quase que finalmente. Olha, a ponte caiu, hein? Ponte caiu. Freia, muda de rumo. Senão a ponte caiu. Ok, pessoal, obrigado para todos. Hoje é o nosso último seminário do ano. Se nós não nos encontrarmos mais, desejar aí um ótimo final de ano. Tá? Ótimo ano que vem para nós todos. Lembrando que mestrandos não têm férias, né? Professor tem férias, os mestrandos não têm férias. Vocês devem continuar seus estudos aí, entrem em contato com os orientadores para ver as leituras, os encaminhamentos aí, para não pode perder tempo. Tá ok? Um abraço aí para todos, um bom final de semana. Até mais, boas festas, tudo de bom. Hã? Que é? Ué. O professor, mas pós-graduando não tem férias mesmo. Não.